Olá, pessoal. Resolvendo o exercício que foi deixado na aula anterior, vamos lá. Questão 1. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 de comprimento? Então, nesse caso, a gente precisa calcular o volume de concreto. Para calcular o volume, né, aqui é o volume de um prisma, basta a gente multiplicar as três dimensões. Tá, então a gente vai colocar 4 metros de largura vezes 6 metros de comprimento vezes a espessura. A espessura, notem que é 80 centímetros. E os outros dados que nós temos aqui estão em metros, tá? Então a gente precisa transformar esse 80 centímetros em metros, tá? Senão não vai dar certo. Então 80 centímetros é igual a 0,8 metros, ou 0,80 metros. Tá? Então, a largura 4 metros, comprimento 6 metros e a espessura, que é a altura, vai dar 0,8 metros. Para a gente descobrir o volume de concreto, basta multiplicar esses três valores. Tá? 4 vezes 6 vai dar 24, e aí a gente vai fazer 24 vezes 0,8. Tá? 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 2 dá 16, com mais 3, 19. Então a gente conta uma casa decimal aqui, vai ficar 19,2 metros cúbicos de concreto. Tá? Então a solução é essa. Da questão 1, tá? A pergunta era qual o volume de concreto? O volume de concreto é 19,2 metros. Indo para a questão 2, a questão 2 diz que um prisma de base quadrangular tem volume igual a 192 centímetros cúbicos. Né? O prisma de base quadrangular. Vou pegar aqui. Então, o prisma de base quadrangular tem volume de 192 centímetros cúbicos. Tá? Determine a altura sabendo que o triplo determine a altura sabendo que ela corresponde ao triplo da aresta da base. Tá? Então, se a base é quadrangular, a base é um quadrado aqui, né? E vamos chamar de x cada lado do quadrado. Tá? Então, está dizendo o enunciado que a altura é o triplo da aresta do quadrado. Então, se a aresta é x, a altura 3x. Tá? Então, a gente vai calcular o volume sabendo disso. Tá? Então, o volume é igual à área da base, né? Que é x vezes x, vezes a altura, que é 3x. Tá? Então, no enunciado diz que o volume é 192. Então, no lugar do V, a gente coloca 192. É igual a x vezes x dá x quadrado, vezes 3x dá 3x ao cubo. Resolvendo essa equação, a gente consegue descobrir qual que é o valor de x. Tá? Então, para resolver essa equação, vai ficar 192 dividido por 3 é igual a x cubo. Desculpa, aqui é x cubo. Tá? 192 dividido por 3 vai dar 6 vezes 3 dá 18, sobra 1, vai dar 64. 64 é igual a x ao cubo. Tá? Então, para a gente descobrir o valor de x, a gente vai extrair a raiz cúbica dos dois lados. Então, a raiz cúbica de x cubo é x e a raiz cúbica de 64 é 4. Então, no enunciado, a questão 2, a pergunta é: determine sua altura. A gente descobriu a medida da aresta. Tá? Então, como a altura corresponde a 3 vezes a aresta, a altura vai ser 3 vezes 4, que é igual a 12. Tá? Então, a altura é igual a 12 centímetros. E voltando aqui no exercício anterior, o volume
é 19,2 metros cúbicos. Resolvendo o item 3, uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 de altura. Essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma com as dimensões 8 por 4 por 3 de altura. Qual o número de doces necessário para o preenchimento total da caixa fabricada? Tá, então aqui a gente vai calcular o volume da caixa maior. Tá, então o volume não tem segredo, basta multiplicar as três dimensões, 40 vezes 20 vezes 15. Tá, 40 vezes 20 temos que é 800. E 800 vezes 15 é 0, 0. 5 vezes 8 dá 40, mais então o volume da caixa maior é de 12.000 centímetros cúbicos. E agora a gente vai calcular o volume de cada um dos doces. Né? Então, o volume da caixa menor ele tem 8 centímetros de comprimento, vezes 4 de largura, vezes 3 de altura. Tá? Então, 8 vezes 4 dá 32. E 32 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9, 96. Então, o volume de cada uma dessas caixinhas é 96 centímetros cúbicos. Tá? Então, para a gente encontrar o volume, o número de doces necessário para o preenchimento da caixa fabricada, a gente vai pegar o 12.000 e vai dividir por 96. Tá? Quantas vezes 96 cabe em 120? Uma vez. Quantas vezes o 96 cabe no 240? Duas. 2 vezes 96 dá 192. Fica 8. 4. E abaixo esse outro aqui. Agora, quantas vezes o 96 cabe no 480? Então, 96 cabe 5 vezes no 480. 5 vezes 96, 480, divisão deu exata. Então, na verdade, essa caixa ela vai comportar 125 caixinhas. Tá, então, a solução aqui do item da questão 3, a resposta, o número total de doces necessário para o preenchimento da caixa fabricada, 125 doces. Ok? Pessoal, vou anexar mais alguns exercícios com esse mesmo tema, tá? Para vocês fazerem nessa próxima semana. Tá? Um abraço a todos, boa semana.